Olha, como anunciamos, a partir de agora vamos conversar aqui ao vivo no Jornal Verdes Campos, segunda edição, com o professor Hudson Dedé. Ele é professor formado em História, conhecedor aí de muitos fatos históricos, evidentemente, do Piauí e de todo o país. E hoje vem falar sobre esse dia histórico, né, importante para a independência do Piauí, que é o dia que se celebra aí a Batalha do Genipapo em Campo Maior. Boa tarde, professor Hudson Dedé, mais uma vez, satisfação recebê-lo ao vivo aqui no jornal. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Galego, né? Hoje é para ser feriado pra gente também, né? Não só em Campo Maior, mas nacionalmente. O nosso feriado do Piauí, ele é o 19 de outubro. Pô, não. Mas a gente tem uma incoerência nas datas. Na verdade, o Piauí é formado em 1718, já era para ser uma data aí, né? 23 de julho. Mas aí o Piauí se forma e aí passa a ter o seu caráter de independência. O 19 de outubro, ele tem a sua significância apenas um grito de independência que é posterior ao 7 de setembro, o famoso 7 de setembro do Dom Pedro I, que ocorre lá às margens, pela coincidência também de um riacho, né? Lá o Riacho Ipiranga. Só que, na verdade, não é aquilo que a gente vê no quadro do Pedro Américo, aquele que ele está levantando a espada, aonde tem até aquela pompa positivista da história, de cima do cavalo. Na verdade, ele estava passando, né, entre as cidades importantes, e ele recebe a notícia de que o pai está invadindo o Brasil, já que ele permanece no Brasil. Porque o Dom Pedro I briga com o pai, o Dom João VI. Enquanto ele não volta para Portugal, ele permanece, que é o famoso dia do fico, ele vai declarar o Brasil independente. Só que existia uma região muito importante para Portugal, que era o reduto português ao norte, e o Piauí estava no meio dessa história. Por que o Piauí está no meio da história? Porque ele é localizado mais próximo da Europa. Então nós tínhamos aqui o Ceará, o Maranhão e o Piauí como áreas importantes de escoamento de comércio. Agora, professor, por que aconteceu a Batalha do Genipapo? Muita gente de Campo Maior conhece a história, mas tem muitos piauienses que não conhecem, muita gente que está fora do Piauí, está assistindo e ouvindo a gente agora. Qual foi o motivo que culminou com essa Batalha do Genipapo? Sim, o Dom João VI, para resguardar a região norte, ele manda para cá um dos seus principais generais, o Major Fidié. Para quem não tem uma noção mais ou menos de quem era o Fidié, ele lutou contra as tropas de Napoleão, lá em Lisboa, resguardando Lisboa de ser invadido pelas tropas de Napoleão, que naquela época existia, né, as guerras napoleônicas. E ele impede a entrada, inclusive, de Napoleão em Portugal. Então, por ter uma grande importância, ele é mandado para o Piauí. E ele chega na capital de Oeiras. Em Oeiras já tinha algum movimento de liderança de independência feita por Manuel de Souza Martins, o famoso Visconde da Parnaíba. Porém, o grito é dado aonde? O grito é dado em Parnaíba, que é o nosso feriado, 19 de outubro. Do mesmo ano 22 do 7 de setembro. O que ele faz? Pega toda a sua tropa e sobe para Parnaíba. Na verdade desce, né? Geograficamente é assim. Ele vai para Parnaíba. Chega em Parnaíba, quem é o líder é o famoso Simplício Dias. Quem era Simplício Dias? Simplício Dias, um grande comerciante. Apesar do movimento da batalha ser popular, há também líderes que também não concordavam com a ideia ainda de unificação, queriam liberdade política, autonomia para se destacar dentro do próprio Piauí. Simplício Dias era um deles, um homem muito rico. Então, quando ele sabe que o Fidié está em Oeiras, ele declara a independência do Piauí. E aí, o Fidié sobe para Parnaíba e ele foge para Granja, no Ceará. Chega lá 2 meses depois. O grito da independência do Piauí é 18 de outubro, ele chega 18 de dezembro. E aí apazigua a região. Só que quando ele apazigua a região, quem é que grita dia 24 de janeiro de 1824? Oeiras. Manuel de Souza Martins grita, ou seja, ficou um bom baquim, né? Entre as duas principais cidades. Só que Fidié vai decidir descer para abafar Oeiras. Mas nessa decisão de abafar, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar entre essas cidades Campo Maior. Porém, temos que citar uma coisa, viu, Fábio? Todo mundo só fala da Batalha do Genipapo, mas esquece da Batalha do Jacaré. Que batalha foi essa? A Batalha do Jacaré foi antecessora à Batalha do Genipapo, foi em Piracuruca. O que aconteceu? Fidié sabia que ia ter alguma repressão na volta dele para Oeiras, impedimentos de tentar chegar até lá. Então, ele manda tropas de portugueses na frente, aonde lá em Piracuruca ele vai enfrentar alguma resistência.
e ele ganha dessas tropas, né, lá piauienses no Jacaré, e aí se manda para Campo Maior. Chega em Campo Maior, todo mundo se reorganiza e aí inicia a Batalha do Genipapo no dia 13, que dura mais ou menos entre 5 a 6 horas. Há uma mortandade muito grande de piauienses, por quê? Porque aqui a batalha, além de ser popular, é uma batalha com armas toscas. Foices, facões, algumas espingardas. Mas os portugueses, com mais de 1.200 homens, vinham com canhões e uma grande quantidade de armamento europeu. Então não teve outra, Galego. Aqui a gente foi massacrado. Porém, a gente surrupiou, digamos assim, a gente roubou as tropas de Fidié. Simplício Dias já vinha, de certa maneira, conclamando todos os piauienses para serem, digamos que, a favor da independência, porque Simplício Dias ele era um homem muito rico, então ele era um homem muito viajado, e foi até para Caxias falar com o povo para dizer que vocês têm que se unir aos piauienses para a gente começar essa batalha. Quando o Fidié foge, ele vai para Estanhado. Estanhado era uma fazenda que hoje é União. E aí ele atravessa o rio Parnaíba e vai para Caxias. Por que Caxias, gente? Porque lá é um reduto português, então ele vai ser recebido. Ele fica 42 dias lá, e depois ele é cercado, é o famoso cerco de Caxias ao Fidié. O Fidié, ele é resguardado, porque ele é um grande general, é mandado para o Rio de Janeiro. Dom Pedro I manda ele de volta para Portugal e Dom João VI recebe ele com pompas e até honrarias. O Piauí expulsa a grande resistência portuguesa e unifica o Brasil. Olha a importância dessa data. Professor, me mate minha curiosidade aqui. O alunado hoje sabe alguma coisa sobre a Batalha do Genipapo ou não? Não, porque os livros didáticos praticamente não trazem. A partir de 2015 para cá, uma luta muito grande dos professores, da lei, de que traga a obrigatoriedade da Batalha do Genipapo. Porque as obras, por serem muito tradicionais, só trazem as batalhas do Sul. E aí a gente só sabe da independência, a gente só sabe daquelas resistências organizadas que foram lá nas regências, que é a balaiada, a famosa balaiada que o Piauí também participou. Nós temos aí a cabanagem, a famosa farroupilha. Até hoje os rio-grandenses se consideram país. É verdade. Até hoje. Por quê? Por causa da fortaleza da sua história. O Piauí, ele tem que contar essa história, mas não é só para nós, não. Ele tem que contar para o Brasil todo. Quando completou 200 anos da Batalha do Genipapo, o Whindersson Nunes, né, o nosso grande humorista aí, ele fez uma postagem no Instagram, onde a primeira que estava comentando lá era a Ivete Sangalo. Eu não sabia dessa história. Meu Deus. Contando sobre o Piauí, ele dando esse auxílio, por ele ter uma grande magnitude de seguidores. Os grandes globais aí, as grandes artistas, eu não sabia que o Piauí tinha tanta importância assim na unidade brasileira. Então, quem sabe da história do Piauí, outros, né, poucos sabem, que são daqui, deveriam estudar mais um pouco da história do Piauí, que ela é importantíssima devido a essa unidade nacional que nós temos. Agora, professor, se reclama muito e reivindica, isso é correto, que o Brasil possa conhecer a verdadeira história da Batalha do Genipapo. Mas no próprio estado do Piauí, esse tema, essa batalha não é tão falado nas escolas. Como tornar isso mais discutido no ambiente escolar, no Piauí e na região Nordeste em especial? Nós tivemos uma vitória agora numa lei, né, de 2019, que obriga os concursos públicos agora a ter conhecimentos regionais do Piauí. Obriga. Então todos os concursos, Galego, vai ter que ter conhecimentos regionais. Teve da polícia, né? Vai ter agora da Polícia Civil anunciado, teve da Polícia Penal. Eu sou professor dessa área, né, de conhecimentos regionais, e eu fico muito feliz porque a gente tem que falar mesmo para os alunos, e os próprios piauienses não falam. E hoje está muito na moda colocar os conhecimentos locais e regionais para que os estudantes saibam. Mas a gente também tem que fazer essa transição, Fábio, da parte do ensino fundamental, do ensino médio. Os alunos do ensino fundamental 1, eles já têm os livrinhos deles de História e Geografia. Mas quando chega no fundamental 2 e o médio, eles já passam a esquecer. Não há essa continuidade da nossa história do Piauí. E ela é muito importante, porque a gente não tem só a Batalha do Genipapo, a gente tem várias outras batalhas importantes para a nossa unidade. Além, é claro, né, de potencialidades geográficas e outras, né? Você acha, por exemplo, que os colégios também têm culpa? Tem. Porque, na verdade, existe uma definição dentro dos PCNs nacionais, ou dentro da BNCC, que a gente sempre consegue modificar, de trazer uma determinada autonomia aos professores.
Os professores deveriam ter determinadas autonomias de trazerem outros assuntos e colocarem esses assuntos dentro das disciplinas, né? De história, geografia ou até de outras. Mas a gente consegue, de certa maneira, atrelando essas datas, né? Nas escolas que eu trabalho, a gente costuma sempre comemorar a data falando sobre a importância da mesma, mas aí fica só por aí, né? Então a gente deveria estender essa importância e, é claro, né, para que não fique nesse esquecimento, porque o Piauí ele já é esquecido por natureza. E é por isso, Galego, que a gente não tem esse feriado, porque, olha só, um grito da independência em 7 de setembro é um feriado nacional. Quem foi Tiradentes, meu Deus? Tiradentes foi um cara escravocrata e tem uma data no dia 21 de abril. Por que o Piauí não é feriado nacional? E nem regional. E nem regional. É só municipal e Campo Maior. É só em Campo Maior, que recebe a honraria do mérito lá, né? Os heróis do Genipapo. Agora são 1h, mais 20 minutos, 1h20. Estamos conversando aqui ao vivo com o professor Hudson Dedé, professor de História, falando sobre a importância, a relevância da data simbólica para o Piauí hoje, 13 de março, dia da Batalha do Genipapo. Professor, uma curiosidade, lá no monumento do Genipapo há um cemitério que simboliza, né, as pessoas que lutaram, resistiram da batalha. Historicamente, há dados concretos em relação a nomes dessas pessoas que estiveram de frente naquela batalha? Aquele cemitério ele foi construído na década de 90, né? Basicamente aquele monumento, na verdade, né? Década de 90. E para a importância, uma simbologia, ela tem esse caráter, né? De tornar a memória mais afetiva, a identidade daquele lugar. Porém, alguns dados, algumas incoerências de dados até de mortes, Fábio. Então a gente não tem uma quantidade correta de dados dos mortos nem pelo lado dos portugueses e nem dos brasileiros. Porque houve uma debandada muito grande, né? E um surto muito grande das pessoas fugindo e feridas também. O que se sabe em média é que morreu em torno de 100 soldados portugueses e mais de 4.000 piauienses, em torno de feridos e mortos. Lá não tem 4.000 covas, né? Mas tem algumas covas que são importantes, algumas denominações, né? Então, de fato, existe lá... Tem gente que foi sepultado realmente lá. Porém, tem outras que só são apenas simbologias. Mas o que é mais importante, Galego, que a gente deve salientar, é que lá virou uma romaria. Né? Essa região virou uma romaria. Olha só o quanto é importante as próprias pessoas do lugar dar importância àquilo e tratar como santidade. A gente tem aqui o motorista Gregório, não é? E muitos tratam, né, como um santo, não é verdade? E atrelam eles a alguns milagres. Lá também. Quando você chega no monumento, lá muito bonito, né, resguardado, e tem lá toda uma área ficcional, né, feita de como foi a batalha, que não era daquele jeito. Ali passava um riacho bem com maior magnitude. Porém, como eram campos abertos, ficava fácil de matar piauiense. Então, ficou muito fácil ali, aqueles que morreram, que permaneceram, mas ali tem muito claro, né, da simbologia, e é, digamos que, de certa maneira, importante manter aquele patrimônio ali nosso. Agora, professor, me tira uma dúvida também. Eu recebi uma vez aqui na rádio uma reclamação de que o monumento não estava muito bem cuidado pela administração. É verdade ou o monumento está bem cuidado? Há anos atrás que eu fui, não estava bem cuidado, e eu fui ano passado, já deu uma melhorada. Né? Mesmo porque durante esses últimos anos estava tendo muitas manifestações de homenagem, né? Inclusive estava tendo alguns tipos de eventos, né, na região. E outra, gente, se você for hoje lá, tá lotado de alunos, né? As escolas levando, né? Eu agora mesmo vi um amigo meu levando os alunos, eu vou te ouvir aqui, né? Mas eu já estou bem aqui em Campo Maior. Então é importante zelar, né, pelo patrimônio, porque é uma condição que a gente tem, pelo menos, de identificar a nossa própria história. E se a gente não zelar nem pelo patrimônio, não vai zelar nem pela memória da gente. E o alunado conhecer a história. Conhecer a história. Muita gente fica impressionado quando vê lá, muita gente se emociona. Até surpreso, né? Justamente. Tem gente que é sensitivo, né? E sente uma energia, né, naquela região, pelo fato de ver várias covas, né, naquela área. E sente uma coisa pesada, né, pelo fato, quando a gente conta que ali morreu muitos piauienses em prol da nossa independência, muita gente se emociona, né, e fala muito bem do local. E muitos turistas também que querem conhecer. Pô, não, professor, para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso ouvinte da importância de estar se resgatando esses fatos históricos que marcaram, por exemplo, nesse caso, a independência, né, do Brasil, no estado do Piauí, no Ceará, no Maranhão também tem lá o seu fato histórico que marcou a independência.
para a população, para as pessoas, porque o que se vê hoje na Batalha do Genipapo, se viu ontem em homenagem, são muitos políticos sendo homenageados. Isso. Não, aqui não estou criticando o fato de o político A ou o político B, mas o importante de tudo isso é o povo se sentir realmente que aquilo faz parte da história de resistência, de vitória, e que isso possa, de alguma forma, impulsionar para novas vitórias no dia a dia. Que a gente possa, né, tocar aí no coração aí dos legisladores, que eles possam, né, pelo menos dar um caráter de importância a essa data. As homenagens a quem de fato deve ser a nossa população. A gente é muito vaqueiro na luta da independência. Nossa simbologia do vaqueiro, né? No Nordeste, o nosso povo raiz, que é pobre, que não mudou muito o caráter. A gente permanece ainda pobre, a gente ainda permanece muito atrelado a isso. Então cabe ao Legislativo, né, pelo menos criar aí, pelo menos uma tentativa de um projeto de lei, né, para que essa data se torne recorrente e que todos os anos a gente consiga lembrar, não porque é um feriado que a gente vai ficar em casa ou sei lá, curtir, mas que a gente consiga atrelar ela à memória de fato. Porque tem gente que passa despercebida essa data e não sabe. E que de fato, né, a gente, né, como historiador e nós como sociedade possamos, né, acrescentar mais ainda a importância dessa batalha e passar para as novas gerações que essa batalha do Genipapo foi a única sangrenta e que tornou o Brasil o que é Brasil hoje. Imagina essa área aqui ser de Portugal.